A paz do Senhor, galera. Voltamos agora em definitivo, né? Fui lá atrás da pastora Carla, né? Porque a pastora Carla parece que ela não tinha esse meu novo Instagram aqui, o meu novo canal. Tava lá no meu pessoal me esperando. Então, já acertamos as contas aqui e vamos começar com a nossa live. Eu acredito que agora ela vai entrar aqui, vai me seguir. Aí, vou acenar para ela e aguardando já para a gente convidar a nossa pastora, amiga, companheira de live. É isso aí, gente. Ela já é nossa parceria certa aqui no nosso canal Ministério de Ensino Deus é Fiel. E a Tatiana daqui a pouco vai entrar novamente, nosso irmão vai aparecer também daqui a pouquinho, se não me engano, o irmão Rodrigo, eu esqueci o nome dele, também era lá tesoureiro lá da Central. Ô, minha amiga, a paz do Senhor. A paz, meu querido. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me vendo bem aí? A imagem? Tô sim. Tá sim, então tá tranquilo. Então tá, eu te peço perdão, cara, que eu fiz um novo canal agora, né? Aquele que a gente fazia live era no meu pessoal, né? Então, isso. Eu fiz um canal aqui no Instagram do meu próprio ministério, né? Ministério de Ensino Deus é Fiel. Além do YouTube, agora eu criei esse canal, por quê? Aquele canal lá no Instagram, o meu, é meu pessoal, né? Eu boto minhas fotos, meus passeios, minhas coisas pessoais ali. E esse aqui eu criei justamente para a gente fazer as nossas lives aqui, minhas pregações, o pessoal me seguir e ver aonde o evangelista Fábio anda indo, pregando, né? Fazendo a obra de Deus. Separei, né, o pessoal do ministério. Eu criei esse canal aqui. E aí eu tô chamando a galera de novo, né? Só não me avisou, aqui, né? Eu botei lá, né? Eu botei lá no fundo, mas eu achei que você ia alcançar a mensagem. Não alcancei, não. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu senti sua falta, eu falei, ela deve estar lá no outro me esperando. Sim. Falei, ixi, ele não entra, mas vamos aguardar. Daqui a pouco ele está entrando aí. Graças a Deus. Tá tudo bem, graças a Deus. Amém. Feriadão em casa, o marido trabalhando ou tá em casa? Não, o marido tá em casa, tá trabalhando, tá em casa nada. Essa pandemia tá normalmente. Lá ele ficou de férias mês passado. Parou nada. Ele entrou de férias normalmente, né? No mês passado. E em março, trabalhando normal. Normal. A empresa não deu os 10 dias, não, né? Não, é telefonia. Não, Fábio. É um trabalho essencial. Tem telefone, internet. É verdade. O povo quer ficar em casa, mas quer ficar com a televisão, com a internet, tudo funcionando. Né? Graças a eles que a gente está aqui, né? Exatamente. Entrei até numa campanha com ele, né, para vacinação, porque é um serviço essencial, eles precisam estar vacinados. Vamos ver como é que vai ficar. Não, vamos orar que isso vai chegar para todo mundo, em nome de Jesus. Amém. Vai chegar. Amém. Fora isso, as crianças estão em casa, as meninas, né? Escola, né? Não, a mais nova está estudando já presencialmente, né? Desde setembro do ano passado que eu deixei ir com todos os cuidados. Mas aí essa semana desse lockdown está em casa. A mais velha continua pela plataforma mesmo digital, estudando. Entendi. O colégio dela conseguiu alcançar essa questão aí via plataforma? Porque nem todo colégio abriu, nem todo ela tem uma estrutura, né, para digital, né? Então, a mais velha é do Estado, né? É do Estado. E ela faz... É do Estado. A mais velha estuda no estadual. E ela tem todas as plataformas, assim, o Estado, para quem tem internet em casa, estuda pelas plataformas. Quem não tem que ir na escola pegar todo o material, as apostilas, mas aí ela mesmo faz em casa nas plataformas e envia todos os deveres que tem que fazer, ela tem feito, tem acompanhado direitinho. Agora a mais nova não, a mais nova está indo para a escola. Tá. Igual o Elite lá tá funcionando normalmente. Porém, está com esse trabalho de
aula híbrida, né? Uma turma presencial e a outra turma fica em casa estudando online. Isso. Dando aula para o presencial e dando aula também para os irmãos que estão em casa, os jovens que estão em casa, entendeu? Sim. Esse modelo, eles aderiram a esse modelo. Então, quem está em casa está assistindo aula na mesma dimensão de quem está à presença, né? Eles só dividiram... maravilhoso. Isso, eles só dividiram para aglomerar. Então, uma semana fica uma galera em casa, outra semana vem para a escola e aí vão revezando, né? A previsão é que julho volte todo mundo e cancele essa aula online, né? Aí vai voltar todo mundo. A previsão é julho. Mas vamos ver, conforme a vacinação aí e tal, e o andamento dessa questão da pandemia, se piorar ou não, piorando, talvez permaneça do jeito que está. Se melhorar, volta todo mundo. Mas, assim, pelo menos já garante os alunos que estão em casa assistir a aula online de casa mesmo, ao vivo ali, junto com o professor. Pelo menos o Elite e poucos dos colégios estão com essa plataforma, né? Híbrida, para poder não perder mais tempo como se perdeu o ano passado, né? Ficou todo mundo em casa, de verdade. Então, pelo menos o Elite, como tem uma estrutura muito grande, eles aderiram a esse modelo justamente para não ter que ficar parando mais. Só paramos agora esses 10 dias porque foi o decreto, não teve como fechar, não teve como ficar aberto. Mas se não fosse decreto, a gente estaria lá funcionando normalmente. Vai estar todo mundo lá de máscara, com álcool gel espalhado por toda a escola, em todo lugar tem um álcool, todo mundo de máscara, de luva, professor com as máscaras também. Então, dentro da medida do possível, a escola está voltando à normalidade, né? Então, aguardando, né? A gente aguardando que o Senhor traga uma novidade para nós de cura, para que o nome dele seja glorificado sobre essa nação. Amém? Amém, Fábio. Estamos nessa luta aí. Mas vamos lá, né, cara? Falamos de live, como já falei aqui, antes de você entrar, 2020 eu tava naquele pique das lives, todos os dias, um dia sim, um dia não, a gente estava em casa de lockdown. Tá bombando as lives. Tava bombando, é verdade. Porém, todavia, agora voltei ao trabalho, todo mundo voltou a trabalhar, você também tem as suas atividades, a gente, em 2021, estou tentando voltar aos pouquinhos, dentro da medida do possível. E aí, ontem eu fiz uma live com a Liliane, não sei se você, acredito que você conhece a Liliane, né? Já teve a oportunidade de conhecer a Liliane, eu acho. Já congregou lá também na Central com a gente. Na Central, né? Eu não assisti a live ontem, não, mas se eu ver, eu sei quem é. A Liliane é benção, falamos ontem sobre a imortalidade de Deus, o Deus que não muda, o Deus que não falha, Deus que está ligado a essa soberania, né? E foi uma live abençoada. Então eu estou voltando aos pouquinhos, dentro da medida do possível, porque não dá mais para parar, peguei o gosto. Papai do céu falou comigo que estava nesse negócio, que estava me abençoando. Então eu estou tentando voltar dentro da medida do possível. Amém. E aí veio esse feriadão, falei assim, opa, é agora, vou botar pelo menos umas 3 lives aí para bombar de novo. Remi o tempo no lockdown. No lockdown, é verdade, verdade. E aí a gente te chamei novamente para live e aí já convidei você de novo, que já é freguesa, cliente certo, né? Aqui conosco, a galera já gosta das nossas lives. E aí você me trouxe 2 temas, né? Falar sobre inteligência emocional, que é um tema também bastante inteligente, é um tema bastante inteligente mesmo. Sim, vamos deixar para uma próxima. Preciso. É preciso, né? A cada dia a gente precisa usar essa arma, essa ferramenta chamada inteligência emocional, precisamos dela. Então vamos deixar ela para uma próxima live, já engatilhada, que aí eu vou estudar um pouquinho também. Mas eu gostei muito desse tema obstinação. Você botou lá, um lugar doloroso. Falei, caramba, a Carla vem com um temazinho bastante diferente. Obstinação, um lugar doloroso. Tema muito bom, tema forte. E aí a gente
vamos começar a falar desse tema aqui um pouquinho, rapidinho, né? Você também tem igreja, eu também vou para a igreja, por isso nós resolvemos fazer mais cedo, mas vai ficar gravado aqui, o pessoal depois acompanha. Os seus seguidores, com certeza, vão acompanhar aí, com certeza. E aí a gente vai orar, vamos começar orando, né? Para que o Espírito Santo fale conosco, fique gravado aqui, tudo aquilo que o Espírito Santo possa alcançar as pessoas que vão passar aqui. Estão chegando aqui a Aline, Vanessa, a galera aqui está chegando. Tati, está chegando a galera da tarde aí, amém? Vamos lá, Pai, aqui estamos na Tua presença nessa tarde. Te pedimos ajuda do Teu Espírito Santo. Somos apenas ferramentas nas Tuas mãos. É a Tua palavra que faz toda a obra nos nossos corações. Usa-nos, fala conosco, e ministra os nossos corações nessa tarde, através dessa live, através do Instagram. Alcança as vidas e que essa mensagem seja de grande conforto para a nossa vida no dia de hoje. Obrigado pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Obstinação, um lugar doloroso. Então, para a gente falar de obstinação, primeiro a gente precisa trazer uma definição, né? E aí você sabe muito bem, você já mastigou esse texto, esse tema também bastante. Obstinação, eu fui procurar a definição e achei uma definição bastante interessante e forte. Não sei se é próximo ou se é a mesma que a sua, que você vai falar daqui a pouco. Mas eu botei assim, obstinação, apego forte e excessivo às próprias ideias ou vontades. Apego forte e excessivo às próprias ideias ou vontades. O seu comportamento denota, o comportamento do obstinado denota teimosia, birra, irredutível, persistente e perseverante. Coisa linda, né? Essa questão da obstinação, a pessoa obstinada, né? E a definição vai dizer que é um apego muito forte e excessivo às suas próprias ideias, às suas próprias vontades. E aí você me trouxe, né, um texto de Números 21, do 4 ao 9, que aborda um pouquinho sobre essa questão, né? E quem está nos acompanhando aí, acompanha também na sua versão, na sua Bíblia aí, quiser abrir, acompanha com a gente. Diz assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Impaciente. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos no deserto? Onde não há pão nem água? Eles questionando, murmurando, reclamando, né? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, Moisés, ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Então a gente usa esse texto aqui hoje para falar nesse paralelo de obstinação, e percebemos aqui também nesse texto o povo um pouco que, né, vou dizer um pouco, estou sendo humilde, obstinado, teimoso, reclamando, que a reclamação, a murmuração também está ligada a essa questão da obstinação, né? E aí na minha versão está dizendo aqui que eles estavam impacientes por estarem caminhando, né, no deserto, e acharam que os Moisés tiraram eles do Egito para morrer no deserto sem pão, sem água, sem nada. Então gerou uma obstinação, vamos dizer assim, gerou uma impaciência, ficaram reclamando, murmurando: por que nos trouxe para cá? Por que tu permitiu a gente vir para cá? Então, isso na realidade engloba
um pouco dessa obstinação que o ser humano, que nós, infelizmente, com essa natureza pecaminosa temos, e que a nossa luta é essa, é não dar lugar a essa obstinação, é não deixar, como diz aqui na minha definição, esse apego forte e excessivo, eu fiz questão de colocar isso, apego forte, mas excessivo. Ó. Então, eu me apego a alguma coisa, mas quando isso é excessivo, quando isso está demais, as minhas próprias vontades, as minhas próprias ideias, Deus, eu acredito, com certeza, não aprova o obstinado. E a gente vai falar mais na frente de homens na Bíblia que tiveram envolvidos dentro dessa obstinação, né? E eu achei muito isso interessante. O seu comportamento do obstinado denota teimosia, birra. Eu achei essa palavra muito forte. Irredutível. O obstinado, ele é irredutível. Persistente naquilo que ele quer e perseverante. Então, assim, essa obstinação a gente começa a perceber que é uma enfermidade. É uma doença. Vamos dizer assim, é um vírus, é um mal que, infelizmente, a gente precisa se desapegar dela. Não com facilidade, que a gente sabe que não é fácil. Mas é uma enfermidade que realmente pode nos causar sérios e grandes problemas na presença de Deus e afetar diretamente a nossa vida espiritual, né? Porque ele diz que é um apego. Então, eu aprendo o seguinte, Carla, que se apegar a alguma coisa não é o problema. O problema é o excesso, né? O problema é ter esse apego forte em excesso, obstinado, irredutível, sabe? Ele não aceita outra opinião diferente. Tem que ser aquilo que ele quer. Isso é muito grave. Isso é muito sério. E aí você botou aqui no tema, um lugar doloroso. Cara, que coisa interessante. Sim. E aí, bem doloroso. Por que você veio com esse tema, um lugar doloroso? Eu fiquei curioso. Eu falei, não, vou perguntar na hora, porque aí fica mais gostoso saber na hora. Ficou curioso. Ficou curioso porque eu coloquei esse tema? Porque, na verdade, Porque, na verdade, o obstinado, ele sofre dores, ele sofre dano. Quando eu passei por essa passagem, né, que eu estudei números, tem várias mensagens dentro do livro de números que eu tenho escrito. E se você lê com atenção, você falou que tem alguns homens que viveram, né, obstinado. Deus, quando ele olha para o povo de Israel, e aí a gente vai ver algumas definições que Deus dá lá no livro de Isaías. Ele usa o profeta Isaías para falar. Este povo obstinado. Ai! Mas primeiro ele usa, né? Tem lá no capítulo 30, tem no capítulo 48, que ele usa o profeta para falar. Ai, que povo obstinado. Por que obstinado? Você deu várias definições de obstinação, mas a obstinação que mais faz o povo, né, que fez o povo de Israel sofrer, e que isso acontece até os dias de hoje, comigo e com você, é a inflexibilidade. Era um povo que inflexibilidade, eles não eram flexíveis. Eles não tinham o entendimento da passagem pelo deserto. Deus um dia falou, tirou eles de um estado, né, de uma situação de escravo, aonde passaram por muitos anos. A eles fez uma promessa, que os tiraria de um lugar e os colocaria em outro lugar. Olha só. Promessas essa que Deus fez ao povo dele naquela época e que continua fazendo para mim e para você. Nós não estamos isentos disso. Né? Então Deus falou assim, eu vou tirar vocês daqui, pelo caminho do deserto. Deus não falou que ia preparar algo, que ia transladar eles de um lugar para outro lugar. Avisou que teria uma passagem pelo deserto, mas que eles chegariam na terra prometida. Havia uma promessa. O que não havia naquele povo era o entendimento do processo.
Então eles passaram a murmurar. E quanto mais eles murmuravam, com toda a paciência do líder, né, que foi Moisés, de todo o direcionamento, de toda a provisão que a gente conhece do livro, né, tanto do Êxodo quanto de Números, toda a provisão que Deus dá para que eles possam aguentar o processo do deserto. Havia uma promessa que chegaria em outro lugar, eles não entendiam isso. Então, a obstinação causadores causou no povo de Israel e causa em nós até hoje, se a gente não for flexível para as coisas que o Senhor tem pedido para mim e para você. Eles eram birrentos, mas se eu e você hoje fizer birra e pirraça, nós também somos acometidos de dores terríveis. Por que eu falei que a obstinação é um lugar doloroso? Se você for ver o contexto, se você for ver o contexto da serpente de bronze, né, que é a famosa Neustã, que depois eles levantam uma serpente e adoram ela por vários anos, você vai ver que Deus que envia. Por causa da murmuração deles, Deus envia a serpente para o arraial. Não é? Por causa da murmuração, Deus envia serpentes que ferem. Só que os ferimentos causavam morte. Preste atenção. Os ferimentos causavam morte. Aí eles pediram socorro para quem? Aí lembraram, né, de pedir socorro para o homem de Deus, Moisés. Moisés, intercede por nós, o povo está morrendo. Moisés intercede, Deus dá uma direção. Que direção é essa? Faz uma serpente de bronze para todos aqueles que olharem para a serpente não morra. Presta atenção, Fábio. O povo parou de morrer, mas não parou de ser mordido. É forte. Parou de morrer. Quando olhar para a serpente, não morrerão. Mas só não morrerão, não perderão a vida. Mas continuaram sendo mordidos pela serpente. Eles só não perdiam mais a vida. Por causa da obstinação. Eles continuaram sendo mordidos pela serpente por causa da teimosia, por causa da birra, por causa da murmuração e porque era um povo inflexível. Não conseguia se moldar ao propósito de Deus, ao tempo determinado por Deus. Você está entendendo? Inflexível. Deus falou, se olhar não morre. Deus falou, Deus não repreendeu as serpentes de dentro do arraial. As serpentes continuaram mordendo o povo de Israel. Só não morriam mais. Deus tirou a morte, não tirou a dor. Eita! É forte. Por isso que a obstinação é um local doloroso. Tira a morte, mas não tira a dor. Entende? Tira a morte, mas não tira a dor. É verdade. Tira a dor. Um lugar doloroso. Por isso, no lugar doloroso, né? Agora eu entendi. Sim. Porque a pessoa envolvida totalmente nessa obstinação, ela sofre, né? A dor vai ser constante. Entendi. Sim. Até porque ela se encontra no estado de teimosia e irredutibilidade com Deus, quem perde somos nós. Sim. Então a tendência é sofrer, né? A tendência é sofrer muito mais do que se você tivesse em obediência. Foi o caso aqui. Sim. Deixaram de morrer, mas não deixaram de ser mordidos. Confesso a você que realmente é um negócio bem interessante isso, cara. Que realmente eu li também não percebi isso. Mas a gente tem que ser revelação mesmo, né, cara? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Sim. E depois a Moisés lhe disse, havemos pecado contra o Senhor, então tira-nos essa serpente. Então Moisés orou e disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste e será que todo mordido que mirar, viverá. Então, quer dizer, mirava na serpente, ficava vivo. Fez Moisés a serpente de bronze e pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. É verdade. Mas não deixou de ser mordido. Não deixou de ser mordido. Meu Deus do céu, isso é tremendo, né? Então, o povo obstinado vivia num lugar doloroso, porque carregava sobre eles
a consequência da obstinação, né? Esse apego, essa irredutibilidade. Agora, muito interessante isso, cara. Muito interessante mesmo, Não poupou a mordida, mas deu livramento de morte. Ô, Jesus, tremendo isso, né, Glória? Sim. Estou até sem palavras agora. Sim. E se você prestar atenção, se você perceber toda a história de Israel, eles permaneceram com a serpente lá. Puseram até nome nela, chamaram ela de Neustã. Ela ficou por muitos anos, até quando se foi levantado o tabernáculo, o templo. Salomão fez o templo e a serpente foi adorada dentro do templo. Não tiraram a serpente de lá. A serpente ela só foi derribada lá no reinado do rei Ezequias, muitos anos depois. Só ele, quando se levantou, colocou por terra. Mas por muito tempo eles idolatravam essa serpente. Sabe? Aí você vai conjecturar. A Bíblia não vai dizer o porquê, mas você pode conjecturar que as serpentes, elas continuaram mordendo o povo por causa justamente da obstinação. Era um povo que não conseguia entender o propósito do deserto. E hoje, Fábio, não é diferente. Hoje você não tem uma serpente que te causa dores físicas como eles tinham, mas a obstinação continua fazendo com que a gente... Porque quem se fere... Porque Deus continua sendo Deus. O maior prejudica... Deus não se prejudica com a sua birra, Deus não se prejudica. Deus não vai ser prejudicado. O maior prejudicado é eu e você. Eu e você, por não entender o propósito, por murmurar, por bater pernas, não entender o tempo de Deus. Então, a nossa falta de entendimento faz com que a gente sofra. Faz com que a gente sofra mordidos. E somos até hoje. Somos até hoje. Por que a gente não morre? Agora, por que a gente não morre? Porque a gente olha para a cruz. Porque a gente olha para Jesus. Tô ligado, mas a dor continua. A dor continua. Mesmo não morre porque a gente olha para a cruz. Mas o sofrimento tem. É verdade. E aí me faz lembrar do Evangelho de João, que vai dizendo, né? Jesus falando na sua oração, capítulo 17, se eu não me engano, ele diz: Senhor, não os tire-os do mundo, mas livra-os do mal. Então, tem um paralelo nisso aí, que nós vamos permanecer nesse mundo sendo mordidos, afligidos, mas o Senhor, Ele estará conosco todos os dias. Ele próprio disse isso, né? Estarei convosco até a vossa consumação dos séculos. Porém, não tirou as lutas, não tirou as serpentes e não tirou as dificuldades. A gente vai vencendo, olhando para Jesus, mas infelizmente, às vezes, somos mordidos em algum momento, né? Em algum momento. Tremendo, né? Tremendo isso. Sim, assim, e o estado do obediente é diferente do obstinado, né, Fábio? O obediente, o sofrimento tem para todos. A quem obedece e quem não obedece. É para todos, tá? Senão a gente fala assim, quem obedece não tem luta. Não, tem sim. Mas o entendimento faz com que você passe mais leve no deserto. Eu sempre costumo dar um exemplo muito prático. Eu gosto da praticidade do nosso dia a dia, evangelista. Eu gosto dessa praticidade. Se você... vou falar aqui da minha região porque você conhece. Certo. Você conhece. Tá lá na feirinha da Pavuna. Tá lá na feirinha da Pavuna, cheio de bolsa. Vamos supor. Cheio de bolsa que fez suas compras lá. Isso é só um exemplo. Cheio de bolsa. Aí você gastou o teu dinheiro todo, você não tem dinheiro para pegar uma van, né, para pegar um ônibus. O percurso da feirinha da Pavuna até o Village é uma feirinha caminho considerável, não é verdade? Correto, correto. Se você vem com aquele peso murmurando, você já deve ter passado por isso, todo mundo passa por isso. Se tu vem reclamando, o caminho parece que é mais longo e mais pesado. Vem murmurando. Você não chega. O caminho fica
a bolsa pesa mais. No meio do caminho, de tanto você murmurar, ela estoura as laranjas vai pro, você tem que catar e você está murmurando. O caminho fica prolongado. Agora, vem cantando e agradecendo. Quando tu viu, tu já chegou em casa. Quando você viu, já chegou em casa. Com peso. O mesmo peso. O mesmo a mesma feira. Mas vem murmurando para você ver. O ônibus passa, te joga água. Tu pisa na lama. Tu tropeça. Tu arrebenta o chinelo. Vem murmurando, Fábio. Para você ver. Fura. Mancha a roupa. Acontece de tudo no caminho do murmurador. Tu já reparou? É verdade. Chega em casa. O caminho fica mais longo e muito mais pesado. Agora, vem louvando. Com o mesmo peso. Vem cantando, ô Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu saúde, muito obrigado, Pai. Quando tu viu, cara, o caminho, tu já passou, tu já tá em casa, tu já tá com a tua bênção em casa e não morreu. E a trajetória foi a mesma. A trajetória foi a mesma. O peso foi o mesmo, mas quando se adora, você não sente. Aleluia. Verdade. A gente passou por isso é prático. Você passa por isso. Verdade, você tá entendendo? Verdade. Às vezes você tá na mesma luta que o irmão tá murmurando, o irmão não consegue ver as coisas boas. Fábio, uma vez o Senhor falou comigo, foi muito nítido, no ônibus. Eu já falei em uma dessas lives aí, mas tudo que o Senhor me fala, eu gosto de repetir, porque é uma verdade para mim. Um dia eu conversando com o Senhor, e o Senhor falou assim para mim, filha, o mundo é um mar de rosas. Tem gente que fala que não é. Mas Deus falou para mim que é. O mundo, filha, é um mar de rosas, com seus perfumes e seus espinhos. Valoriza o perfume das rosas, que eu faço com que você ande no meio dos espinhos. Os espinhos estão lá, não tem como você tirar. Se você tirar os espinhos, a rosa pode até morrer. Faz parte dela. Mas, se você valorizar o que é de bom, a beleza da rosa, o cheiro da rosa, meu espírito faz com que você ande por meio dos espinhos. Você não vai ser espetada. Eles vão estar lá, mas não vão te ferir. Porque a gente tem que ver qual é o motivo pelo qual eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso? A gente tem que entender o processo. Se não entender o processo, Fábio, as coisas vão ficar muito piores. Para mim e para você. Não adianta bater perna. Entendeu? Deus não vai transladar você de um monte para o outro. Vai ter que passar por vale para conquistar outra montanha, cara. Essa é a realidade da vida. É por aí. Não tem jeito. Tem jeito. O obstinado, ele perde a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Forte isso, né? É o que você está falando aí. O obstinado, ele perde a sensibilidade. Fica insensível à voz de Deus. Deus quer falar e ele não consegue entender. Porque a obstinação já é mais forte no coração dele, correto? Sim, o obstinado, por que ele não consegue ouvir a voz de Deus, Fábio? Porque o obstinado, ele está preso somente ao seu querer, à sua vontade. Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Olha como eu estou. Eu não posso passar por isso. Eu não posso me sentir assim. Eu não posso. Então, quando você olha para você, só para os seus problemas, existe um tampão espiritual que você não adianta. Porque você não quer saber a opinião do outro. Principalmente a opinião de Deus. Verdade. É por isso que não escuta. Todo obstinado, ele tá preso nos seus próprios interesses. Nos seus próprios interesses. Porque ele está passando por isso. O obstinado, ele no outro também está passando. Ele não olha para o outro. O obstinado não olha, ele não quer saber. Ele só quer saber dele, da vontade dele. Se ele não está sendo assistido do jeito que ele quer, acabou. Ele não escuta o outro. Já viu? Você já
Já deve ter aconselhado alguém assim que não quer saber. Não. Você aconselha e você fala, não, a fulano de tal passou por isso. Eu já passei por isso. Olha, eu consegui passar. Fulano de tal obteve vitória e ele é irredutível. Não. Eu dou o dízimo, eu faço e aconteço, eu estou na igreja todo domingo. Ele não entende o processo de Deus na vida. Ele acha que porque ele faz, ele quer ser recompensado. Se ele não for, rebate o pé. E nem sempre a recompensa vem assim. A recompensa é um caminho bem longo. O caminho realmente é bem doloroso quando você é obstinado e quando você perde essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, que aí você fica praticamente à deriva, né, cara? Você fica perdido e o obstinado fica perdido nas suas vontades, nos seus próprios sentimentos, e ele não consegue mais enxergar e ouvir mais nada, a não ser a voz dele, a não ser o que ele acha, o que ele quer e as suas vontades. Isso acaba tomando, envolvendo ele, que o próprio Espírito Santo, vamos usar essa expressão, né? Ele se afasta. Porque como pode esse Deus falar com a gente se estamos com o coração duro, né? Porque o próprio Jesus, Moisés viveu isso, já falando de homens de Deus, falou assim, né, Moisés, o povo está pedindo carta de divórcio aqui, ó. Estão querendo carta de divórcio. E o Senhor fala, Moisés, dura cerviz, corações duros. Então, como é que eu posso operar num casamento? Como é que eu posso restaurar se um deles está com o coração duro, de dura cerviz, obstinado, não cede, não é flexível? E aí entra uma questão que é polêmica, aí entra o divórcio. Sim. Já entrando nesse tópico, né? Já entra, aí que entra o divórcio. De raciocínio, a gente percebe que o próprio Deus, ele não tem prazer em que se separe. Não tem prazer. Mas ao mesmo tempo, ele também quer fazer algo novo. Mas como? Sim. Se um dos dois está com o coração duro. Sim. É forte esse negócio. Inflexível. Não tem como você permanecer no casamento inflexível. Você é casado há um bom tempo. Eu também, mês que vem, agora em maio, faço 19 anos de casado. Estou falando aqui, jovenzinhas. Fez 10, eu vou fazer 19. E você sabe que para um casamento ele não é facilidade. Mas para você permanecer, você tem que ser flexível, você tem que ceder. Você tem que, muitas vezes, abrir mão da sua vontade. Da sua vontade. Em prol do outro. E o outro vice-versa. Não é só você que cede. Tem que também haver do outro também. Então, um cede, outro segura, outro segura. Esse é o casamento. Agora, quando há o fechamento do coração um para o outro... Nem Deus consegue entrar nesse negócio. Deus fala mesmo, ó. Por causa do duro coração deles, libera a carta de divórcio. Mas não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente tenha um coração quebrantado, um coração flexível, um coração ensinável, um coração não soberbo. Sabendo que a gente está aqui conversando, Fábio, né? Aí os amados que estão entrando aí, pode dar sugestão e opinião, sabe por quê? Porque aqui a gente não é dono da verdade, não. A gente aqui não sabe. Nós somos dono da verdade, é verdade. Não, aqui é um suposto saber. Quem entende de trás, passa por essa experiência, quem um dia não sabe, quem um dia... Eu mesmo já passei por esse processo.
Eu mesmo já passei por esse processo. Com certeza. O Senhor fala... Entendeu? Do Senhor fala para mim assim, para você, é recalcitrar contra o aguilhão. Dura para você. Usou a mesma palavra que usou para Paulo de Damasco. Um outro ponto. Verdade. É verdade. Um outro ponto interessante também, eu botei aqui, o obstinado faz com que a gente dê um jeito para fazer do nosso jeito. Então, o obstinado, ele sempre quer dar um jeito para fazer do jeito dele, do próprio jeito dele. Eu não sei se você entendeu. A obstinação faz com que a gente dê um jeito para fazer do nosso jeito. Quer dizer, ele está querendo sempre dar um jeitinho para que a coisa funcione do jeito dele. Sim. E nesse jeitinho, ele tenta até manipular o Senhor. Já viu as pessoas que manipulam o Senhor? Bota o Senhor na parede? Eu acho legal. Eu fico olhando de fora. Eu não tenho coragem de fazer, não. Mas bota... Só vou para a igreja se o Senhor fizer isso. Só faço se o Senhor fizer isso. É uma realidade ou não é, Fábio? Botar Deus na parede. Tá falhando. A sua para mim tá. A sua tá embaçada para mim e tá falhando. A minha tá boa para você? Bota o ventilador aqui pra mamãe. Olha ele ali. Liga ali. Tá calor. Tá falhando. É a abençoada da internet. Sim. Ele quer sempre dar um jeitinho. Me ouviu aí? Travou, Carla? Travou? Agora eu tô ouvindo você falar travou, mas o que você falou do obstinado eu não ouvi nada. Então, o obstinado faz com que a gente dê um jeito para fazer do jeito dele. Sim. Ele quer sempre dar um jeito para que as coisas corroborem do jeito que ele quer. Porque ele não quer ser flexível. Ele permanece redutível e ele quer que tudo aconteça do jeito dele. Obstinação. Sim. Né? Sim. Ainda quer irredutível, inflexível. Ainda quer colocar Deus nesse negócio para que tudo saia do jeito dele. Do jeito dele, ainda tenta manipular. Ainda tenta manipular o Senhor de acordo com a vontade dele. Lê do engano. É verdade. Lê do engano. Eu botei outra coisa aqui, olha. A obstinação nos faz controladores. A obstinação nos faz controladores. Isso é muito forte. Nos deixa querendo ser controlador de tudo, né? O obstinado, ele quer controlar, ele acha que ele tem o poder com ele nas mãos e que tudo do jeito dele é complicado. É complicado, né? Ser obstinado é ser uma pessoa complicada para se aconselhar. Até para aconselhar. É complicado. Você aconselha uma vez, você aconselha uma vez, Fábio. Você vê que a pessoa, não adianta, ela é irredutível, ela não mudou sua postura, ela não muda o pensamento, ela continua. Olha, eu vou falar para você, eu já aconselhei muitas pessoas, né, mais mulheres, né, dificilmente eu aconselho um rapaz, né, um menino, eu não aconselho, mas muitas mulheres irredutíveis, com o coração endurecido.
Você fala uma vez, você tenta pela segunda vez, você aconselha, porque você tem uma visão, Deus te colocou como liderança, você tem uma visão de fora, você tenta, você abre a palavra, você ensina, não é assim, você traz exemplos. Olha como esse irmão da Bíblia passou, não deu certo, não é por aí. Eu acho que se você vai orar com a pessoa, mas a pessoa não muda. Com essa pessoa, eu só oro. Não insisto mais. Só oro. Para que o Senhor possa quebrantar o coração dela, né? Umas depois volta, depois de muito tempo, pastora, bem que você tinha razão. Eu falei, não é que eu tinha razão. É que às vezes a gente vê de fora, a gente vê outras pessoas que passaram pelo mesmo processo e conseguiram superar. Então a gente sabe qual é o final da história. A gente sabe como é quando a pessoa obedece, quando entende o processo, o que vai acontecer. A gente já sabe, a gente já passou por esse processo. A gente passa pelo processo, entende, entendeu? A gente chega no local determinado onde Deus falou que a gente chegaria, então a gente sabe exatamente como é que é o processo e como vai acontecer. Aí você aconselha a pessoa. Né? Uma das palavras que eu mais gosto, o Fábio, do apóstolo Paulo, umas que eu mais gosto do apóstolo Paulo, é 1 Coríntios, capítulo 10. Eu gosto de tudo que Paulo fala, gosto de todos os ensinamentos. Mas 1 Coríntios, capítulo 10, eu acho assim, a gente até falou sobre isso, né? A gente já falou sobre alguns pedaços do capítulo 10, quando ele fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós já falamos sobre isso. Mas antes disso, Paulo ele vai trazer alguns exemplos do que o povo de Israel passou e tudo que eles padeceram. É isso que ele traz, esse ensinamento para a igreja de Coríntios. Olha, no deserto o povo fez isso, passou por isso. O povo fez isso, passou por isso. O povo fez isso, passou por isso. Aí ele fala assim, ó, Deus tem trazido isso hoje como exemplo, como figura, para que vocês olhem para esses exemplos e não façam a mesma coisa. Aí ele vem com aquele versículo que a gente está acostumado a ouvir. Você que está de pé, cuidado para não cair. Ele traz inúmeros exemplos do que o povo de Israel fez que não foi favorável, das desobediências. Ele só pontuou as desobediências do povo de Israel. Só pontuou. Pontuou idolatria, pontuou... Correto. Até sobre as serpentes, Paulo fala lá, morreram tanta gente, morreram tantos porque desobedeceu, porque foi idólatra, porque fez isso, porque fez aquilo. É exemplo para que você olhe e não faça a mesma coisa. Passaram por isso. Eles foram desobedientes e padeceram. Eles foram obstinados e sofreram, morreram por causa disso. Olhe para isso, você que está de pé, cuidado para não cair. Olha, pai. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Esse cuidado de Paulo com a igreja de Coríntios, falando, observa, porque o coração obstinado deles não levou ele a um lugar muito bom. Muitos morreram e o restante não alcançou aquilo que Deus havia prometido a eles. Porque a obstinação, além de nos causar dores, Fábio, não permite que a gente alcance aquilo que Deus prometeu. Porque o que o Senhor quer é um barro mole, mole, mole na mão dele para ele moldar de acordo com a vontade dele. Se você não se colocar como um vaso na mão do oleiro, se você não se colocar nesse lugar de vaso, deixar que ele desconstrua você e construa você de acordo com a vontade dele, você não alcança aquilo que por ele foi prometido a você. Você vai continuar sendo endurecido, não moldado, vaso que não se deixa moldar, não chega a lugar nenhum. O obstinado ele não se dobra, ele não se submete, né? O obstinado ele é aquilo, é o que você está falando. Ele não submete, porque ele acredita, ele acha que é a vontade dele, é aquilo ali, ele acha que é o ponto certo, é ele,
a verdade é dele e pronto, final, ele não se dobra, ele não se submete. É aí que entra essa palavra que eu achei ela muito forte e interessante. Irredutível. É aquela pessoa que não aceita opiniões ao redor. Não, e aí realmente vai se encaixar nesse tema que você colocou. Esse tipo de pessoa, ela vai estar constantemente, 24 horas, vamos dizer assim, nesse lugar doloroso. Ela vai viver nesse lugar doloroso. Porque ela está irredutível, ela não consegue alcançar flexibilidade, ela não se dobra, principalmente aos preceitos. E Isaías vai dizer isso, né? Isaías 48, filhos, vocês que não se dobraram, né? Irredutíveis à minha vontade, os meus mandamentos. Isso aí. Acabam sofrendo, né? Isso. O povo de Israel... O meu título em Isaías 48 está Israel obstinado. Israel obstinado, é verdade. Porque não entendiam e não estavam prontos para entender a vontade soberana. Foi o que aconteceu aqui em Números. Eles não entenderam a saída e já acharam que já iam direto para Canaã, né? Eles não sabiam, não entendiam que havia um projeto de Deus no deserto. Mas não era para ninguém morrer, era apenas para um aprendizado. Acabou morrendo por causa da dureza dos corações, da obstinação, né? Da murmuração. Então acabou ficando muita gente no deserto e entrou uma outra geração em Canaã, como diz o texto da Bíblia, vai falar, né? Povo obstinado. Então você percebe nessa saída do Egito para Canaã que Deus, já, vamos dizer assim, já estava de saco cheio desse pessoal obstinado. Porque eles contaminavam. Eles contaminavam. Então foi o seguinte, vai morrer todo mundo aí, essa galera. Eu vou levar uma galera nova, porque essa galera aqui vai me dar dor de cabeça. Vai contaminar. Quem estava nascendo no deserto. Deus já estava separando e deixando os obstinados a ficar. Morreu tudo no deserto. É forte isso. Fábio, isso é sério. A gente falando, a gente consegue agora compreender o porquê que morre tanta gente no deserto. Morre muita gente. E por que entrou outra geração? Se esse Deus é tão grande, um Deus amoroso, que prometeu lá na saída do Egito e agora no meio do caminho permite uma turma ficar, né? Você vê a posição até de Miriam, né? Miriam, quando ela reclama e murmura, para não morrer, Deus faz o quê? Ficou leprosa. Ficou leprosa e ficou lá de castigo lá na tenda por um tempo. Para depois ela voltar a caminhada junto com o povo. Aí me faz lembrar também, muito sério isso, a morte de Acã e sua família, né? Pecado de ganância, o obstinado também está ligado a essa questão da ganância, do dinheiro. E morre Acã e toda a sua casa. E aí muitas pessoas mesmo não entendem. Por que Deus permite matar Acã, esposa, filho, para que não tenha a raiz dessas pessoas obstinadas? Meu Deus. Contaminando. Isso é muito forte, gente. Muito forte, filho. E a gente percebe... Tu vê, nem ele alcançou e nem permitiu que a família alcançasse. Por causa da desobediência de um, outros pagam também. Eu sempre falo que no seu barquinho não está você sozinho, no seu barquinho está a Laísa, no seu barquinho está a sua enteada, no seu barquinho tem outras pessoas, querido, que se você desobedecer, as outras pagam também. É verdade. A pessoa obstinada, ela contamina de verdade, né, cara? Ela contamina de verdade. E muito sério, né? E aí a gente, para andar com a nossa live, eu anotei aqui algumas pessoas que a gente encontra na Bíblia que foram obstinados, como Balaão, né? Balaão foi obstinado.
preocupado Sim. com a ganância, com o dinheiro. Ganância, ganancioso, sim. Em profetizar contra o povo, e Deus não deixou, mas ele estava obstinado aquilo, ó. Vai lá, Balaão, e profetiza, que eu vou te dar em troca alguma coisa depois. E aí, no meio do caminho, ele tenta e é frustrado, a sua ação é frustrada, porque Deus usa a jumenta e começa a manifestar a presença dele ali para finalizar para Balaão, que não tinha como isso. Mas o coração dele estava obstinado, né? A essa questão. O próprio Judas estava obstinado, preso à ganância, às moedas, em trair. Mas Balaão, mesmo com a jumenta interrompendo ele, Fábio, Balaão foi muito obstinado, porque depois ele fez de outras táticas para contaminar o povo. Depois ele induz os homens de Israel a se prostituírem na calada. Na calada, ele induz o povo a se prostituir. Vai ver lá quantos morreram por causa da prostituição induzida por Balaão. Balaão vai morrer lá na frente. É forte. É um camarada insistente. Foi o que estava na minha definição. Ele era persistente, perseverante naquilo que ele queria. Sim, foi morto à espada, lá na frente, Balaão. Mas ele conseguiu contaminar os homens com a prostituição. Balaão conseguiu, mas na frente a gente vê isso. Outra aí que você viu aí. Paulo, né? Paulo, no início, antes da conversão, era um cara obstinado, né? Mas quando ouviu a voz de Deus, ficou manso, maleável, quebrantado, mas era obstinado. No início era. Paulo, no início da sua caminhada, ele era um cara muito obstinado, e a gente vê isso na Bíblia, né? A ponto de achar o que ele estava pregando era a verdade, da maneira dele, do jeito dele. Bem a obstinação mesmo, intrínseca na vida de Paulo, né? Antes de conhecer aqui, era um camarada irredutível, baseado nos seus conhecimentos, baseado naquilo que ele tinha de conhecimento. Então ele era um cara obstinado até demais, em excesso, né? A ponto de perseguir a igreja e achar que estava certo, né? 100% um camarada obstinado, né? Paulo era assim. Agora, mas assim, o Senhor, ele aproveitou um ponto forte de Paulo, né? Que é a persistência. Ele persistia para o mal, era obstinado, mas quando ele se converte, nada tirou ele da presença, nenhum sofrimento. Nenhum sofrimento tirou Paulo da presença e da presença do propósito dele de pregar a palavra. Nenhum sofrimento. Entende? Outra aí. Foi mordido várias vezes, mas perseverou. Mas perseverou. Não abriu mão do chamado. Não. Tem outro aí que pode falar aqui. Caim também, né? Caim foi um cara muito obstinado daquilo que ele queria, né? Tomar... ali foi um cara que agiu de expertise, né? Ali contra Abel. E você vê a obstinação na vida de Caim também, né? Sim. O obstinado é aquele que não dá o seu melhor, mas também não quer que o outro dê. É verdade. O exemplo de Caim. Ele não deu a sua oferta, o seu melhor. As suas verduras deu toda a bagacenta, fim de feira. O que ele deu para Deus, fim de feira. O que ele deu para Deus, xepa. Foi o que Caim deu, xepa, fim de feira. Aí ele olha para o irmão que pegou lá, né, o melhor gado, a melhor ovelha e ofertou para o Senhor. O problema não foi o tipo de oferta, foi a qualidade da oferta. Porque Abel poderia ter dado uma ovelha manca e Caim poderia ter dado as melhores hortaliças para Deus. O problema foi a qualidade da oferta. Ele não dá o de bom e tem raiva do outro que dá. Ele não obedece, tem raiva do que obedece. É verdade. Pega a visão. Pega a visão. Não é assim? Não é assim? Ele não dá o melhor. Tem raiva do que dá. Tem raiva do que dá, é verdade. Não, tem outro aqui também bem interessante, que é Saul. Saul também é um camarada muito obstinado. Sim. Saul se achava o rei da cocada, né? Ele
no seu contexto, ele se achava o cara. Ele era o cara. Ele era o rei de Israel, né? Então, aí Deus levanta Samuel, né, e começa a sinalizar para Saul que era necessário ele abaixar a bola, mas a obstinação de Saul não conseguiu fazer com que ele enxergasse que Deus já estava falando com ele através de Samuel e que o seu reinado já estava indo por água abaixo, infelizmente. E é muito triste, né? Quando eu falo de Saul, a gente percebe a perda desse reinado de forma assim, muito rápida. Muito rápida. Né? A gente percebe a perda de Saul, desse seu reinado, mas de forma assim, muito rápida. A decadência e que ele começa a entrar e começa a perder o reinado de forma aceleradamente rápida. E aí a obstinação já tomou conta do seu coração de tal forma que ele já, como nós falamos, ele já não ouvia mais nada, né? Ele já não achava ouvia mais que Deus era... e toda a sua família padeceu, Fábio. Não só ele morreu, mas toda a sua casa foi morta. Toda a sua casa padeceu, passou pela espada. Não foi só ele que morreu, os filhos morreram também. Né? O neto Mefibosete só não morreu porque a ama tirou ele de casa e fugiu com a criança, porque senão teria morrido também Mefibosete. E os que ficaram depois também foram mortos também. Os que ficaram, os que sobraram, que foram filhos de outras concubinas dele, também foram passados à espada. Por causa da obstinação dele, toda a casa dele padeceu. É verdade, verdade, verdade. Então a gente percebe, a gente consegue identificar aqui hoje a profundidade dessa, vamos dizer assim, né, dessa doença chamada obstinação no coração do ser humano, né? Sim. Faz a gente resistir até o Senhor. Foi o que aconteceu com Saul, foi o que aconteceu com Sansão também, né? Bem lembrado agora, obviamente. Sansão resistiu a Deus. Sansão resistiu a Deus. Saul resistiu ao Senhor. Né? Ele tentou lutar contra aquilo que não dava para ele. Sansão foi outro obstinado, cismou e tal, que não, eu consigo, vai dar certo. Deixa comigo, Dalila está no meu controle. Fica tranquilo. E aí, o chão caiu para Sansão, né? Tem um monte assim hoje. Eu tenho controle, deixa comigo. Não é? Tem um monte hoje, né? Assim, muito no controle. A gente não tem controle de nada. A gente tem que ser como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 9. Se submeter ao governo de Deus, Fábio. Se submeter ao governo de Deus. Colocar a si mesmo como escravo, sabe? Porque para que a gente não venha pregar a outros e a gente mesmo não venha se perder. A gente não sabe de tudo, a gente não sabe de nada, a gente não é forte, a gente é fortalecido. Ai de nós se não for o Espírito Santo de Deus, ai de nós se não for o Senhor a nos moldar. Sabe, a gente tem que se colocar nesse lugar de coração quebrantado, de coração humilde. A gente tem que se colocar nesse lugar de querer aprender mais do Senhor, sabe? De governo mesmo de Deus sobre a nossa vida. Porque senão a gente faz a mesma coisa que esses camaradas fizeram. Sansão estava tão obstinado que ele já se envolveu e não conseguiu mais sair dos laços de Dalila. E a ponto que achava que teria como ele conseguir, né? É que a misericórdia de Deus, naquele momento também, entrou naquele propósito, porque havia um propósito também de derrubar aquela nação, né? Então, Deus permite e faz algo ali para que o nome dele seja glorificado. Mas Sansão, humanamente falando, já estava perdido. Já estava no zero. Já estava obstinado, já estava envolvido, e aí Deus apenas tenta resgatar aquele momento ali para que um propósito maior fosse cumprido, que era a destruição daquele povo, daquela nação. Mas Sansão já estava totalmente fora, né? Que é o caso de Saul
também, como falei, que é um camarada que já tinha perdido seu reinado, mas ele não enxergou, porque a obstinação já estava forte na vida dele, e Samuel estava ali, ó, sinalizando, falando para ele, camarada, ó, tu vai perder o reinado, tu já perdeu, melhor você mudar. Não, mas não... Deus sempre envia os seus profetas, Fábio. Ninguém perece sem o conhecimento da verdade do céu. Ninguém perece por perecer. Ninguém é enganado. Deus sempre envia os sinais, Deus envia os profetas, Deus se revela na sua palavra. A pessoa perece justamente porque não se deixa moldar. Sabe? E pra gente assim fechar, meu amigo, eu quero só deixar assim para reflexão dos que os amados depois vai estar lendo, né, vai estar vendo, que é aquela experiência lá de Jeremias, lá do vaso, lá da casa do oleiro. O Senhor, ele traz a casa do oleiro para Jeremias para estar falando com aquela nação, né, de Israel. Jeremias foi um profeta que anunciava a destruição de Jerusalém. Babilônia estava prestes a pegar o povo e Jeremias falava que isso ia acontecer. E aí Jeremias fala sobre a casa, né, do oleiro, né? Deus leva ele lá, leva ele na casa do oleiro, e depois o Senhor fala assim, ó, através de Jeremias: ah, nação, se você ao menos olhasse para mim e se arrependesse, eu mudaria o decreto que tenho decretado contra vocês. O Senhor fala isso, lá em Jeremias 18. Se vocês ao menos deixassem que eu moldasse vocês, qual que eu fosse, se vocês pelo menos fossem um vaso nas minhas mãos e deixassem ser moldado por mim, eu mudaria o decreto que tenho proferido contra vocês. Qual foi a resposta de Israel? Qual foi a resposta de Israel? Está lá no 12. Jeremias 18, 12. Já estou falando com as minhas palavras, né? Eu não estou lendo a Bíblia. Sem essa, Deus, esquece esse negócio que a gente vai mudar, esquece desse negócio que a gente vai ter outro posicionamento. Nós vamos continuar no posicionamento do nosso maldoso coração. Não adianta vir com a casa do oleiro, não adianta querer nos moldar, que a gente vai permanecer na maldade do nosso coração. E aí, o que o Senhor fala? Então, não mudarei a sentença contra vocês. Obstinação, um lugar doloroso. A pessoa não se deixa moldar por Deus, então vai padecer. Mas tem a oportunidade de mudança. Todos nós temos. Precisamos a cada dia sermos vasos, e vasos que o Senhor tem a liberdade de mexer nesse vaso. Amém? Sim. Então, vamos terminar, Carla, orando. Eu queria te dar essa oportunidade para orar, para que o Espírito Santo faça da gente a cada dia esse vaso frágil todos os dias. Amém. Para que a obstinação não tenha espaço na nossa vida. Amém. Amém. Pode orar. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua grandeza. Senhor, declaramos o quanto o Senhor é bom, declaramos a tua paternidade sobre nós. Aleluia. Meu Senhor, obrigado por essa tarde, por essa palavra tremenda, por esse assunto tão relevante, tão necessário, Senhor, no meio da gente. Senhor, Espírito Santo, quebranta o nosso coração, nos faça maleável em tuas mãos, que possamos descer à casa do oleiro, Senhor, todos os dias da nossa vida, declarar que sem ti nada somos, declarar, Senhor, que sem ti nós padecemos. Senhor, nos ensina a viver a tua vontade e não a nossa. Nos ensina a ouvir a tua voz, Senhor, e não a voz da nossa vontade pecaminosa. Senhor, que no nome de Jesus nós venhamos nos submeter ao teu governo, Espírito Santo, todos os dias da nossa vida. Declarar que sem ti nada somos. Declarar, Senhor, que o processo faz parte. O processo faz parte das nossas vidas e nós precisamos passar por esses desertos dando glória a Deus. Nos ensina a desconstruir,
Senhor, a nossa vontade. Como diz a tua palavra, Senhor, que quando que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração ensinável, que possamos crescer, Senhor, em obediência, para vivermos os seus propósitos nesta terra. Porque, Senhor, a terra prometida todos nós queremos. Todos nós queremos a terra que emana leite e mel. Todos nós queremos viver a recompensa do eterno. Todos nós queremos, Senhor, mas nos ensina a passar os processos da vida. Que toda cerviz endurecida seja quebrantada, quebrada, amassada pelo poder que há no nome de Jesus. Ajuda a tua igreja, Senhor, a entender os teus propósitos, a olhar para o céu de uma maneira tal que venhamos desejar a nova Jerusalém. A cada dia, Senhor, pensar em como vamos abraçar o Senhor quando nós chegarmos aí. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, nos quebranta e nos faça de novo a cada dia. No nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia. Precisamos ser um vaso novo todos os Amém. dias. Aleluia. Amém. Minha amiga, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Amém, meu Tamo querido. junto. E na próxima a gente marca aí, vamos falar sobre inteligência emocional. Ah, sim. Vamos deixar já esse tema abordado aí pra gente falar sobre esse tema, tá bom? Amém. Obrigado. Tá bom, meu querido. Espero ter aí sido uma bênção aí na live, que outras pessoas também possam entender esse assunto, que é muito importante no dia de hoje. Tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço pro meu amigo. E a gente vai se falando aí, tá bom? Amém. Tá bom, meu querido. Um abraço. A paz. Um abraço. A paz.